Olha, daqui a pouco a gente traz para você soja em Chicago, o que vem acontecendo com o dólar no cenário internacional, e claro que isso respinga no Brasil, mas a gente vai seguir aqui o programa falando a respeito de mercados e o que vem acontecendo no cenário internacional e nacional, que impactam diretamente nos negócios do produtor brasileiro. Por isso nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Enio Fernandes, da Terra Agronegócio, que participa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR. Enio, sempre é um prazer conversar contigo, e nós abríamos o programa falando a respeito das influências que existem para o agronegócio de maneira geral, inclusive o conflito de Israel tem sido um elemento que tem ajudado a subir o dólar. Nós temos uma colheita americana que está ali, estava até 62% no último domingo. Aqui o plantio no Brasil vem com algum atraso, mas é uma média que chega até 17%. Como é que esses destaques, né, esses elementos do mercado têm influenciado na formação de preço, principalmente para o sojicultor brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, quero deixar claro que é um prazer estar aqui na Agricultura BR. Bom, vamos lá. O mercado tem compasso de espera, né? Se você olhar a primeira posição de Chicago, ela voltou a operar acima de 13 bushels points. O contrato março e maio, que formam preço para a safra no Brasil, flertando com 13,50, 13,40 bushels points. Depois que a gente teve aquela queda forte, né? O Chicago estava com 17, 16 bushels points. Esse mercado, o preço mais alto da nova safra foi 14 bushels points. Então nós estamos perto dos níveis mais altos. E por que o mercado tem compasso de espera? O principal ponto é o clima na América do Sul. Realmente nós não podemos falar que estamos atrasados, mas nós estamos atrasando o plantio. As projeções para o mês de novembro também trazem preocupações para o cerrado brasileiro. No Rio Grande do Sul, onde se plantou muita chuva, você não consegue desenvolver os tratos culturais. Então, o mercado começa agora a olhar com atenção para a safra na América do Sul, principalmente para o Brasil. E essa situação preocupa também, porque o principal estado produtor, o Mato Grosso, também está com problema de plantio, né? Então, o mercado está olhando isso com muita atenção. A questão da guerra, ela tem um impacto mais na questão do custo. Vou te dar um exemplo. Nós estamos vendo o barril de petróleo subir bastante ultimamente, né? Devido a essa insegurança da guerra. Na questão do Hamas com Israel, eles não produzem petróleo, mas ele tem um canal de escoamento muito forte, que pode atrapalhar a logística. E a gente ainda tem guerra na Rússia e Ucrânia. Então, ou por questões de logística, ou por pressão de produção, isso está mexendo com o barril de petróleo. Em condições normais de temperatura e pressão, essa guerra não deve durar muito tempo, as nações, ninguém ganha com essa guerra se esticando. Mas a gente tem que tomar cuidado com o imponderável. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos a visita do presidente Biden agora em Israel, né? Já pensou se um sniper, algum insano, tenta assassinar o presidente americano? Já pensou se o líder supremo do Irã, que alguns acusam estar por detrás do Hamas, é assassinato? Então, quando você tem uma guerra, você não consegue prever tudo. O imponderável pode trazer um estresse muito grande, puxarem outras nações para essa guerra. Aí a gente vai ver o preço do petróleo subir, inflação no mundo de novo, taxa de juros tendo que subir e mercados agrícolas sofrendo bastante. Mas o foco central é o clima. Enio, e quanto a clima, né, nós estávamos até olhando aqui alguns desenhos da empresa que traz o mapeamento climatológico no Brasil. Parece que a partir do dia 26, 27 de outubro tem uma melhora no centro-oeste brasileiro, deve chover nessas áreas de cultivo. Entretanto, né, nós temos um mapa bastante irregular para o desenvolvimento dessa safra. Nós tivemos nessa semana, Enio, até por conta da guerra, né, e também uma fala do Irã, se eu não estou enganado, que pediu ao OPEP para suspender fornecimento de petróleo, inclusive a Israel. E aí nós tivemos, a partir de então, altas um pouco mais expressivas para o petróleo.
E nesse momento que o petróleo normalmente sobe, a gente costuma ver os óleos vegetais subirem também. Óleo de palma subir na China, óleo de soja subir nos Estados Unidos, em Chicago, e isso acabar puxando também os grãos. Mas de fato isso não ocorreu, não chegou a trazer essa influência. Hoje está mais difícil fazer uma leitura desses dados, de como que os mercados vão se comportar quando eles estão se interrelacionando? Excelente ponto. Primeiro eu vou falar do clima. Você está correto. Estão marcando chuvas agora, no final desse mês, e começo do mês que vem também está marcando chuvas. Isso deve acelerar o plantio. Mas dê uma olhada no decorrer de novembro. Vai ser melhor do que o outubro nosso, mas não vai ser um novembro chuvoso. Isso traz preocupações, principalmente para as regiões em que o regime de chuvas é menos seguro. Então, o clima vai continuar trazendo tensão para nós. Quando a questão da guerra e o preço do petróleo, o que acontece? Nós estamos com o petróleo Brent flertando com $90 por barril, né? O WTI 88. São preços relativamente altos, né? Teria que estar um pouco abaixo disso. E até agora, essa questão do petróleo não pegou mais força, não pegou mais intensidade, porque antes da guerra nós chegamos a chegar perto de $100 o barril, 93, 94. Ele caiu bem, aí veio essa invasão, esse ataque terrorista do Hamas em Israel e a coisa voltou a subir. O mundo está em compasso de espera. Todos acreditam que esse conflito entre Hamas e Israel, ele vai escalonar, mas momentaneamente. É plausível acreditar em uma invasão de Israel na faixa de Gaza, até para dar resposta à sua população. Ela foi agredida, uma incursão momentânea vai ter, mas ninguém acredita que essa incursão será ad eterna, não vai ser possível acabar com Hamas agora, imediatamente, né? Nós estamos na flor da discussão. Então, ainda o bom senso impera. Quando Israel adentrar a faixa de Gaza, nós poderemos ver o barril do petróleo buscar $100 o barril. Estou falando do Brent. Mas ele ficar lá, sustentar lá, é outra realidade. E por que os óleos de soja, biocombustíveis, não subiram tanto? Porque em caso a gente atinja os $100 por barril e esse $100 por barril se mantenha por um período um pouco mais longo, que uma semana, 10 dias, se ele estica, eu começo a ameaçar o crescimento do mundo. Por quê? Nós estamos com problema de inflação nas principais economias do mundo, Europa e Estados Unidos. E os juros americanos já estão altos. Com um barril de petróleo, eu tenho uma pressão inflacionária. A tendência é eu puxar esse juro um pouco para cima. E do outro lado da mesa, nós temos a China com dificuldade de crescer. Se vocês viram essa crise imobiliária na China, inflação, insegurança, você também tem um problema. Se eu pego China, União Europeia e Estados Unidos, mais de 80% do crescimento do mundo está aí. Perto de 80% do que puxa o PIB do mundo está ali. Então isso amedronta esses investidores. Por isso nós estamos em compasso de espera. Tem muito risco sobre a mesa. Este ano o produtor tem que ser muito cuidadoso na sua comercialização e, principalmente, esse é um ano que a produtividade é que vai dar o melhor resultado para ele, não é a comercialização. E, Enio, para encerrar, 2023, a campanha 23-24, ainda que não tivesse esse conflito, que coloca um elemento a mais dentro do cenário, seria uma campanha muito complicada, mais desafiadora para a negociação dos produtos, soja, milho, trigo e por aí vai. Em relação aos custos de produção internos aqui no Brasil, quando a gente olha em sacas, ele está muito ajustado com a produtividade esperada, em um ano complicado de El Niño na maior parte do país. Pensando nesses fatores, como que esse produtor brasileiro, que tem, por exemplo, soja da safra 22-23, tem milho também da 22-23 e está fazendo o cultivo já da sua safra de verão, como que ele deve imaginar ou planejar a sua venda desses produtos que ele tem e pensando também em travar negócios que deem a ele algum tipo de segurança nesse mercado? Excelente. Nós estamos passando por um período longo de muita incerteza. Nós tivemos uma pandemia,
depois você teve uma guerra entre Rússia e Ucrânia, agora estamos com outro conflito em regiões nevrálgicas do mundo. Então, assim, é muita insegurança. No que se refere à soja que ele tem guardada, ele precisa capturar essas oportunidades que nós estamos tendo. Nós estamos tendo Chicago agora acima de $13 por bushel, os prêmios positivos 90, 100 acima, ou seja, você tá comercializando a $14 por bushel no final do dia, e você tem o dólar, que nós tivemos o dólar subindo bem acima de 5, e ele ainda está acima de 5. Se nós tivermos uma boa safra na América do Sul, se a mãe natureza nos permitir ter uma boa safra na América do Sul, Brasil perto de 163 milhões de toneladas, Argentina voltando a 45, 48 milhões de toneladas, é natural que esses preços cedam. No caso do milho, eu teria uma atenção, muita atenção. Por quê? 77% de todo o milho brasileiro é produzido de segunda safra. A safra de verão, nós já temos redução da área de plantio. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, nós temos redução de plantio. Além disso, o principal estado produtor de safra-verão está tendo chuvas torrenciais. Isso afeta a produtividade. Quando eu olho para o Cerrado, se essas chuvas voltarem, tudo bem, mas a nossa janela está fechando. Lembre-se, se o plantio demorar mais uma semana, se a gente chegar até o final deste mês para semear a soja-verão, quando eu ponho o ciclo médio da soja 110 a 120 dias, quando eu for colher essa soja lá na frente, eu já estou no final de fevereiro. A janela de plantio é muito curta. E lembro de novo, 77% da nossa safra de milho é segunda safra. Então, o cenário do milho é de muito risco. Se eu sou um demandador de milho, se eu preciso de milho, eu tentaria garantir preço já para o ano que vem, porque o cenário é muito arriscado. Pode vir, pode dar tudo certo, mas se essa chuva não vier logo e o Cerrado atrasar mais 10 dias o plantio, a área plantada de milho vai ser menor. E outra coisa, a tecnologia utilizada vai ser menor. Que ao entrar no mês de março, grande parte do Cerrado põe milhos de menor potencial e o aporte tecnológico é menor. O risco de milho para o ano que vem é muito alto.